Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Caso não seja inscrito ainda, se inscreva agora e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Hoje eu quero falar com vocês sobre o livro As Horas. Você deve conhecer essa história pelo menos de nome, porque esse livro aqui deu origem ao filme com a Meryl Streep, a Julianne Moore e a Nicole Kidman, que inclusive ganhou o Oscar de melhor atriz por causa desse filme. Então esse livro pequenininho aqui, mais porreta, deu origem àquele filme. Ele vai contar a história de 3 mulheres que têm vidas muito diferentes, só que são ligadas pelo sentimento de inadequação, de vazio, depressão, impulsos suicidas, que vai percorrer aqui esse livro. Nós temos uma personagem real aqui, Nós temos a Virginia Woolf, que foi escritora, cometeu suicídio. Então o livro começa com o suicídio da Virginia Woolf, quando ela sai de casa, percorre ali alguns quarteirões e acaba se jogando no rio. E depois, no restante do livro, a gente vai acompanhar a Virginia dias antes do suicídio dela e descobrir como funcionava a vida dela. Ela tinha irmã, sobrinhos, a carreira de escritora dela. Ela estava escrevendo o Mrs. Dalloway no período que vai ser relatado aqui no livro. Então ela está tentando encontrar algumas saídas para o enredo que ela está criando para o livro. E ela tem um marido que cuida muito da saúde dela, está sempre ali ao redor dela controlando o sono, controlando a alimentação dela. Só que ele não consegue controlar o que se passa na cabeça dela. E ela tem esse problema com muitas dores de cabeça, que depois se revelou, né, a esquizofrenia que ela sofria. Ela ouvia vozes, então ela tinha alguns momentos ali onde ela tornava-se incapaz de tomar decisões ou de continuar exercendo as atividades que ela estava acostumada. Então a gente vai, através dos relatos, né, da pesquisa que o autor fez, acompanhar esse momento da vida da Virginia Woolf enquanto ela escrevia e quais eram os sentimentos dela, né, com relação à obra, à família dela, ao papel dela ali na sociedade. Ela estava morando no subúrbio de Londres e ela tinha muita vontade de voltar para a cidade, só que o marido dela acreditava que essa volta para a cidade ia fazer mais mal do que bem para ela. Essas 3 mulheres que são relatadas aqui no livro, elas vivem em 3 períodos da história diferentes. A Clarissa já é uma mulher que vive nos anos 2000, e ela é uma editora e ela tem uma amizade muito grande com o Richard, que é um escritor, poeta, que apesar de talentoso não tem tanto sucesso e ele sofre por causa da AIDS. Ele desenvolveu a doença e mesmo tomando os medicamentos que tem à disposição agora no mercado, ele sofreu muito dano do começo da doença. Então ele tem muita dificuldade para se manter lúcido, o corpo dele está muito debilitado. E como ele e a Clarissa se conhecem desde a adolescência, eles são muito amigos. Inclusive eles têm um romance mal resolvido, envolvendo uma terceira pessoa, que é o Louis. Então eles têm essa história e a Clarissa sempre cuidou muito dele. A Clarissa hoje em dia ela vive com a sua esposa, ela tem uma filha, ela tem uma vida ali toda, né, estabelecida, só que ela ainda tem esses sentimentos mal resolvidos pelo Richard e ela sempre se pergunta o que poderia ter sido. Ela tem uma relação conturbada com a filha dela e nesse momento a gente vai acompanhar a Clarissa durante um dia onde ela está preparando uma festa porque o Richard vai receber um prêmio pela sua obra e ela quer fazer essa festa como um momento de homenagear e de prestigiar o amigo dela que ela ama tanto. E por último nós vamos acompanhar a vida da Laura Brown, que se passa nos anos 70, se eu não me engano, 60, 70. E ela é mãe, ela tem um garoto de 4 anos, e ela tá grávida, ela tem uma vida bem estabelecida, tem um marido que a ama, ela tem uma situação financeira não de riqueza, mas confortável, só que ela sofre de uma depressão, de um sentimento de vazio, de uma inadequação. Ela muitas vezes precisa se afastar de tudo que lembra a vida dela para poder continuar funcionando. Ela tem algumas crises de pânico e isso dificulta muito que ela estabeleça uma conexão ali com as pessoas da vida dela. Então nós vamos acompanhar essas 3 mulheres durante esses dias da vida de cada uma. E o autor ele escreve magistralmente bem. Ele faz com que você entre num fluxo de consciência da personagem e não é aquele fluxo de consciência tedioso, ou maçante, ou repetitivo. De repente, um pequeno gesto, uma pequena atividade da rotina de cada uma dessas personagens vai desencadear uma série de análises sobre o que elas acham sobre a vida, sobre relacionamentos.
Então é um livro muito gostoso de ser lido. Ele não é um livro que você consegue ler rápido, porque ele tem uma linguagem que você precisa prestar mais atenção, que é de assimilação um pouco mais difícil, só que vai fazer com que você leia com muito mais atenção e aproveite muito mais o livro. Ele é bem curtinho, ele tem 184 páginas, só que é uma leitura que você vai até mesmo em alguns momentos adiando um pouco para terminar, porque você gosta tanto desses personagens e precisa passar um tempo maior com eles. O final do livro é bem surpreendente. Eu não assisti o filme ainda porque eu não queria ser influenciado pelo filme para gravar o vídeo. Então eu não sei se o filme é idêntico à história do livro, mas lá no final as pontas se juntam e aí você começa a perceber o verdadeiro papel ali de cada uma das personagens nessa história. E com certeza, né, o principal objetivo desse livro é mostrar a depressão, o sentimento de vazio que a gente tem às vezes na vida e como você pode superar isso e como algumas pessoas não conseguem superar isso. Enfim, é um livro que eu demorei muito tempo para ler porque ele não me chamava atenção, mas eu recomendo muito que você vá atrás de ler As Horas e depois assista o filme e depois vem aqui deixar os seus comentários, né, falar se você gostou, se você odiou e não se esqueça de curtir o vídeo e até a próxima leitura.